Pílula psicanalítica, o mito de Atalanta e a fuga do afeto. Sabe aquelas histórias antigas lá da Grécia que de repente parecem estar falando da nossa vida hoje? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mito de Atalanta para entender o que a corrida dela pode ensinar pra gente sobre amor, sobre fuga e, no fundo, sobre o que move a gente. E tudo começa com essa frase aqui: correr para não ser pega. À primeira vista parece óbvio, né? Coisa de competição. Mas e se o sentido for outro? Essa frase é o coração da nossa análise de hoje. Guarda ela aí que já já a gente vai entender o universo que existe por trás disso. Bom, para a gente entender essa frase, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para a Grécia Antiga. Pensa naquele cenário: heróis, deuses, profecias. É bem aí que a nossa história começa. E a nossa protagonista é Atalanta. Mas olha, não pensa nela só como uma mulher. Pensa nela como uma força da natureza. Uma caçadora com uma agilidade, uma velocidade, que era coisa de lenda. A fama dela corria por toda a Grécia. Ela era simplesmente invencível. Ninguém conseguia superar. Só que tinha um detalhe. Sobre essa figura imbatível, pesava um destino, quase que uma maldição. Atalanta só poderia se casar com um homem que conseguisse uma coisa: vencê-la numa corrida. Essa era a condição. A única. E parecia impossível. E claro, a notícia se espalhou, né? Príncipes, os guerreiros mais corajosos, gente de todos os reinos, todos eles vieram tentar a sorte. Um por um, se alinharam na partida, cheios de confiança. E um por um, a única coisa que viam era a Atalanta cruzando a linha de chegada, lá na frente, vitoriosa e completamente inalcançável. Até aqui, tudo parece uma história sobre poder, sobre competição, certo? Mas e se a gente olhasse para essa corrida de um jeito totalmente diferente? E se o objetivo de Atalanta não fosse exatamente ganhar? É a partir daqui que o mito começa a ficar realmente interessante. Pensa bem, se a vitória era sempre garantida, se ela era tão superior, por que correr com tanta vontade todas as vezes? A pergunta mais importante talvez não seja para onde ela corria, mas sim do que ela estava de verdade fugindo. E aqui está a chave de tudo. A corrida de Atalanta não era sobre competir. Era, na verdade, uma baita estratégia de evitação. O objetivo real não era chegar em primeiro, mas sim garantir que ela nunca, jamais fosse alcançada. E isso nos leva a essa ideia, que muda a história toda. Ela corria não para vencer, mas para evitar o amor. A velocidade era a sua armadura. A corrida era o seu escudo. Um mecanismo de defesa perfeito para não se deixar ser pega, para não criar um vínculo, para não ter que se entregar à vulnerabilidade de ser amada. Tá, pode parecer uma história antiga, muito distante. Mas, olha, a corrida de Atalanta acontece todos os dias, bem aqui, ao nosso redor. Vamos ver como esse padrão está muito mais presente na vida moderna do que a gente imagina. A gente conhece gente assim, sempre com a agenda lotada, pulando de um projeto para o outro, de um compromisso para o próximo. Sabe, uma vida que parece estar sempre em movimento, sem pausa. E a conexão é, nossa, direta demais. Atalanta corria para evitar o laço do casamento. Hoje, muitas pessoas vivem nesse movimento constante para evitar o laço do amor. É a mesmíssima estratégia, só que com uma roupagem diferente. Usar a correria da vida para manter a distância, para fugir da intimidade que um relacionamento de verdade exige. E é aqui que a análise sai do mito e vem para dentro da gente. Se a corrida de Atalanta é essa grande metáfora da fuga, então vale a pena a gente se perguntar: qual é a nossa corrida? É uma pergunta que fica no ar. Qual é a corrida particular que cada um de nós trava no dia a dia? Do que será que a gente, às vezes, sem nem perceber, está sempre fugindo? Será que a fuga é da conexão? Daquele risco enorme de se aproximar de verdade de outra pessoa? De se deixar ser visto de verdade, sem máscara, sem filtros? Ou quem sabe a fuga seja da dor? Aquele medo visceral de se machucar de novo, de passar por uma perda, de sentir aquelas feridas antigas se abrindo mais uma vez. E por fim, talvez a pergunta mais desconcertante de todas. Será que, no fundo, aquilo de que a gente mais foge é do nosso desejo mais profundo? O desejo de finalmente parar de correr e simplesmente se entregar? A verdadeira corrida talvez nunca tenha sido contra os outros, mas contra essa nossa própria vontade de se render. Nem toda corrida busca chegar. Algumas servem apenas para não se deixar alcançar. Gostou do conteúdo? Curta, comente e compartilhe.
Esse gesto sustenta a continuidade desta playlist de pílulas psicanalíticas.